Salve, salve, galera! Estamos aqui novamente, eu e o meu amigo Mascotinho aqui, para mais uma aula de física. E nesta aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo de termodinâmica. Não vamos concluir nesta videoaula, teremos mais uma outra videoaula que vai abordar também este tema. Inicialmente, galera, vamos entender o que significa termodinâmica. Termo significa calor, dinâmica, movimento. Então, é uma área da física que vai estudar as relações entre calor e movimento. E os estudos desta área da física, eles foram muito importantes e culminaram também num processo da Revolução Industrial. Por que isso, gente? Porque em 1765, James Watt ele acabou construindo um modelo de uma máquina a vapor mais eficiente, cujo propósito era retirar águas das minas de carvão. Não que tenha sido o primeiro, mas que ele acabou pegando modelos existentes e aprimorando. Ele conseguiu fazer uma máquina 5 vezes mais potente que as conhecidas da época, e elas conseguiam reduzir impressionantes 75% do consumo de combustível, o carvão da época. Ou seja, naquela época se precisava de muitas fontes de energia e a madeira na Inglaterra já estava finalizando, já haviam acabado com muitas florestas. E aí acabaram migrando para outra fonte energética, na época o carvão, e como os poços eram mais profundos, precisavam de máquinas para retirar a água. E foi aí que veio o desenvolvimento dessas máquinas térmicas. E, posteriormente, essas máquinas foram utilizadas para outras atividades, culminando aí no período da história chamado Revolução Industrial. Embora o calor e o trabalho, gente, tenham sido alvo de estudo durante o século XVIII, a evolução dos conhecimentos se deu principalmente no século XIX. Aqui nós temos uma foto da máquina a vapor de James Watt. Aqui um modelinho 3D. E aqui na sequência, pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo onde mostra o princípio de funcionamento da máquina de James Watt. Eu gostaria de mostrar antes do vídeo essas 4 figuras para vocês. Eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui em amarelo, nós temos um caminho. Percebam que esse caminho vem até aqui. Aqui nós temos um caminho em branco. Olha, esse caminho fecha, vem até aqui e depois sai aqui. Eu estou querendo mostrar aqui, gente, é que o vapor aquecido, representado pela cor amarela, vai empurrar esse êmbolo. E esses gases aqui, que estão mais frios, vão sair aqui por esse escapamento. Tá? Posteriormente, com o movimento desse êmbolo aqui, a gente vai voltar nessas figuras e a gente vai tentar entender aqui como funcionava a máquina térmica. Então vamos ao nosso vídeo para ficar melhor, depois nós retornamos a estas imagens. Então, galera, essa aqui é a máquina térmica de James Watt, o princípio de funcionamento. Percebam que o motor aqui fica funcionando num processo cíclico. Esse pistão, ele vai para um lado, vai para o outro e gira a roda. Percebam também que estas alavancas aqui, ó, elas servem para movimentar este pedaço aqui da máquina. Olha o que vai acontecer aqui nesta parte especificamente. Podemos dizer que isso aqui é um registro. Percebam que o gás aquecido entra e empurra o êmbolo. Quando empurra o êmbolo, ele toca nesta válvula e aí acaba fechando esse caminho aqui. O gás aquecido, ele vai entrar pelo outro lado e aí vai empurrar o êmbolo de volta. Olha, mudou a chave de novo. O gás aquecido
empurra o êmbolo para o outro lado. Este movimento cíclico, gente, faz com que a máquina térmica funcione. Então, galera, essas 4 figuras ilustram justamente aquele processo que vocês viram ali no vídeo. Então, este é o princípio de funcionamento da máquina de watt. Então, galera, agora eu vou deixar um outro vídeo também aqui na sequência, bem curtinho, de 1 minuto, para vocês verem que bacana é o funcionamento de uma máquina térmica. Pessoal, agora nós vamos começar a entender um pouco melhor a respeito do funcionamento dessas máquinas térmicas. Primeira coisa, nós vamos verificar o estudo trabalho numa transformação gasosa. Olha o que acontece aqui nesse modelinho que eu tenho na figura. Nós temos aqui um gás contido dentro de um recipiente e um êmbolo aqui, que é, na verdade, um pistão móvel. E esse pistão ele está parado porque a pressão aqui do gás exerce uma força para cima e o peso uma força para baixo, as duas forças iguais, então isso está em equilíbrio, está parado. E o que aconteceria se a gente fornecesse calor para esse gás aqui? Se a gente colocasse aqui uma fonte de calor, o que aconteceria com essas moléculas? Bom, essas moléculas, com o calor, elas vibrariam mais, teriam mais energia, aumentaria a pressão e, consequentemente, aumentaria a força atuando nesse cilindro, nesse pistão, aliás. E aí, o que aconteceria com esse pistão? Ele acabaria se deslocando para cima, ocorreria uma expansão gasosa. Essa expansão gasosa gera aqui uma variação de volume positiva, porque o volume final é maior do que o volume inicial. E aí, depois de atingir novamente o equilíbrio térmico, as forças acabam aí se igualando e esse êmbolo acaba parando. O que tem de importante aqui, gente? É que ao fornecermos calor para o gás, ocorre uma expansão gasosa. E aí a gente pode tirar 2 conclusões quando ocorre a expansão gasosa. A primeira é que o gás acaba fazendo um trabalho para erguer esse pistão. Então a gente diz que o gás está realizando um trabalho. E o segundo é que, como é uma variação de volume positiva, esse trabalho será um trabalho positivo. Então, guardem bem essas 2 conclusões. Numa expansão gasosa, nós temos o gás realizando o trabalho e o trabalho vai ter um valor positivo nos nossos cálculos. Agora, gente, o que aconteceria se a gente colocasse aqui alguns pesos a mais em cima desse êmbolo? Se aumentarmos a carga sobre ele, o que vai acontecer? Ora, gente, então colocamos um peso a mais aqui, a força se tornou maior, o que vai acontecer com esse êmbolo? Esse êmbolo vai descer. Se ele desce, então vai haver o quê? Uma compressão gasosa. E aí essa compressão gasosa, ela acaba depois de um certo tempo aumentando essa pressão aqui e fazendo com que esse êmbolo novamente pare, Então vai ter novamente um equilíbrio. E aí ocorreu o quê? Uma redução no volume. Então a variação de volume é negativa. Então a gente conclui também dizendo o seguinte,
que ao realizar pressão sobre o gás, leiam bem, ó, sobre o gás, estamos de fora fazendo o gás ser comprimido, ocorrerá uma compressão gasosa. E aí a gente tem duas conclusões, que o gás aqui ele não está fazendo o trabalho, o gás está recebendo o trabalho. E esse trabalho, por haver uma variação de volume negativa, esse trabalho será negativo. Bom, gente, e como se calcula esse trabalho numa transformação gasosa? E aí eu chamo a atenção que aqui são transformações com pressão constantes. Chama-se isso transformação isobárica, né? A gente tem esse conhecimento já. Bom, o trabalho é calculado multiplicando a pressão pela variação de volume, onde a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Simplesmente assim. As unidades envolvidas, volume metro cúbico, variação de volume metro cúbico. A pressão, ela vai ser dada na unidade Pascal. A unidade Pascal é igual à unidade Newton por metro quadrado, elas são equivalentes. A unidade de trabalho vai ser Newton vezes metro e é equivalente ao Joule. Certo, gente? Então, aqui são unidades do sistema internacional. Nós vamos usar as unidades do SI nesse ponto do conteúdo. E aí, às vezes aparece a unidade em centímetro cúbico, às vezes aparece a unidade litro, às vezes aparece aqui de pressão a unidade atmosfera. E aí a gente vai precisar fazer as devidas conversões para a gente ter unidades do sistema internacional. É aí onde acabamos tendo um pouquinho de dificuldade nesse conteúdo. A aplicação imediata da fórmula é muito simples. Vejamos o exemplo número 1. Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 80 newtons por metro quadrado. Calcule o trabalho nesta transformação, sabendo que o volume aumenta de 0,2 para 0,35 metros cúbicos. Gente, os dados que nós temos estão bem claros. Pressão 80. Este volume aqui é o volume inicial do gás, 0,2. E esse volume aqui, 0,35, é o volume final do gás. Essas unidades aqui estão no Sistema Internacional de Unidades? Conforme mostra na nossa tabela? Estão. Para calcular o trabalho, o que a gente vai fazer? Na letra B ele pergunta, o trabalho é realizado ou recebido pelo gás? O trabalho é dado pela multiplicação da pressão pela variação de volume. Variação de volume, nós sabemos que é volume final menos o volume inicial. Então, a pressão está aqui em cima, 80. Volume final, 0,35. Volume inicial, 0,20. Essa subtração aqui, primeiro, entre parênteses, 0,35 menos 0,20 dá 0,15. E aí eu fiz um destaque especial, eu coloquei aqui um sinal de mais para dizer para vocês que aqui existe uma variação de volume positiva. Então o nosso trabalho vai ser um trabalho positivo. De quanto? 80 vezes 0,15 dá 12. E a unidade, como fica? Newton vezes metro cúbico dividido por metro quadrado. Então vai ter um metro cúbico dividido por metro quadrado. Está aqui em cima, gente, ó. Metro cúbico dividido por metro quadrado, corta o cubo com metro quadrado, sobra metro. Então ficou Newton vezes metro. Newton vezes metro é o Joule. Então o nosso trabalho é 12 joules. Esta é a resposta do problema. Letra A, claro. E a letra B ele pergunta, realiza ou recebe trabalho? A resposta é realiza trabalho. Trabalho aqui, o resultado foi positivo. Ocorria uma variação positiva de volume, porque ocorria uma expansão gasosa.
Pronto, resolvido o primeiro problema. Bem, galera, agora vamos pensar a respeito das transformações de unidade. Esta primeira que eu apresento aqui para vocês é de centímetro cúbico para metro cúbico. Gente, primeira coisa, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Esta é a primeira informação conhecida por vocês. Então, eu anotei aqui em cima, né? Então, se eu quero transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. E se eu quero fazer o contrário, eu divido. Aqui, quando se trata de área, a área a gente sabe que é, por exemplo, um quadrado que tem um lado vezes um lado. Então, a gente teria 100 vezes 100, porque são duas partes aqui, dois lados. E 100 vezes 100 é 100 ao quadrado. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai fazer a multiplicação por 100 ao quadrado ou dividir por 100 ao quadrado. Agora, quando nós temos volume, aí a gente vai ter aqui, por exemplo, um cubo. E aí, a gente vai ter lado vezes lado vezes lado. Então, nós vamos ter 100 ao cubo. E aí, gente, eu chamo a atenção. Quanto que vale 100 ao cubo? É 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100 é o número 1 milhão. Então, para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, basta a gente dividir por 1 milhão. Então, vamos um exemplo aqui bem simples. Vamos transformar 4 centímetros cúbicos em metro cúbico. Basta, então, a gente pegar esse 1 milhão aqui, né? Então, 4 dividido por 1 milhão vai ser 0,00004. Esse número em notação científica, eu passo a vírgula para cá, depois do 4. Quantas casas eu passei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ficar com 4 vezes 10 dá menos 6 metros cúbicos. Bom, gente, olha aqui. Dividir por 1 milhão equivale a multiplicar por 10 a menos 6. Olha aqui, ó. 4, não apareceu o 4 e mais o 10 a menos 6. Então, dividir por 1 milhão é equivalente a multiplicar por 10 a menos 6. Assim fica mais fácil, ó. Transformar 30 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, nós temos 30 vezes 10 a menos 6. Compreenderam, galera? Vamos agora para a transformação de litro para metro cúbico. A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então essa informação aqui é conhecida por nós. Para transformarmos de litro para metro cúbico, basta a gente fazer o quê? Uma regra de 3 simples. Então aqui nós temos 200 litros para passar para metros cúbicos. Isso aqui vamos chamar de X. Então eu sei que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Logo, 200 litros vale X. Eu passo um traço aqui e faço a multiplicação cruzada. Então, X vezes 1000 litros igual a 200 litros vezes 1 metro cúbico. Eu posso perceber que litro e litro pode ser simplificado. Vai sobrar, então, 200 metros cúbicos aqui dividido por 1000. E aí esse número vai dar 0,2 metros cúbicos. Então, gente, guardem essa informação e façam a regrinha de 3. É isso que é feito para transformar de litro para metro cúbico. Para transformarmos a pressão da unidade atmosfera para a unidade Newton por metro quadrado. Bom, a gente sabe que a pressão de uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Então, também vamos fazer uma regra de 3. Olha aqui. Se uma atmosfera vale 1/10 na 5 newton por metro quadrado, 6 atmosferas vale X. Então, vamos passar um traço e fazer o produto cruzado aqui, ó. X vezes 1 atm igual a 6 atm vezes 1/10 na 5 newton por metro quadrado.
ATM, que é a unidade, eu posso cortar porque é igual dos dois lados da igualdade. O 1 vezes x é o próprio x. E aqui vai ficar 6 vezes 1, 6, 10 na 5. Newton por metro quadrado. Bom, também posso dizer para vocês assim, sempre que eu quero transformar de ATM para Newton por metro quadrado, não precisa nem fazer a regra de 3, é só pegar e multiplicar por 10 na 5. Olha aqui, ó, 10 na 5. 6, 10 na 5 Newton por metro quadrado. Isso porque uma atmosfera vale isso, né, gente? Lembramos também que o Newton por metro quadrado equivale à unidade Pascal, tá? Então, essas unidades são equivalentes. Bom, dito isso, gente, aqui vem na sequência, dois exemplos, onde a gente vai ter que transformar algumas unidades, né? Só para deixar claro para vocês o método de resolução. A gente tem aqui, então, um gás que sofre uma transformação isobárica sob pressão de 9.000 pascal. Determine o trabalho realizado pelo gás quando o volume aumentar de 300 cm3 para 500 cm3. Os dados. A pressão 9.000 pascal. 9.000 pascal equivale a 9.000 newtons por metro quadrado. O volume inicial é 300 e o volume final é 500. O trabalho é o que nós queremos calcular, está escrito aqui, ó. Bom, gente, primeira coisa que eu vou fazer, então, é descobrir quanto que ocorre aqui de variação de volume. A variação de volume é o volume final menos o inicial. 500 menos 300 dá 200. O próximo passo é transformar isso aqui para metro cúbico, que é o que eu preciso, Sistema Internacional de Unidades, eu preciso aqui o metro cúbico. Então, metro cúbico basta multiplicar por 10 na menos 6, o que nós vimos ali no slide anterior. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, multiplicamos por 10 na menos 6, ficamos com esse número aqui, então. Agora, o trabalho é pressão vezes volume, a pressão estava na unidade certa, 9.000 newtons por metro quadrado, vezes esse valorzinho aqui, 210 na menos 6 metros cúbicos. Como eu resolvo agora? 9 vezes 2, 18. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vai ter 18 e 5 zeros. 10 na menos 6 continua, fica newton vezes metro. Por quê? Porque o metro cúbico corta com metro quadrado, sobra 1 metro aqui, ó. Agora, gente, esse número aqui eu passo a vírgula para cá 6 casas, porque o expoente é 6, né? A vírgula vai parar aqui no meio do 1 e do 8. Contem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O trabalho, então, gente, fica 1,8 joules. Vamos para um próximo exemplo. Aqui no exemplo número 3, pessoal, diz que o gás ocupa um volume de 3 litros. Olha aqui, ó, já aparece a unidade litro. Foi aquecido e seu volume aumentou para 3,4 litros, sob pressão de 5 atmosferas. Calcule o trabalho efetuado pelo gás. Ora, o volume inicial é 3, volume final é 3,4, pressão é 5 e o trabalho é o que nós queremos. O problema já fornece aqui duas informações a mais para que a gente possa fazer a conversão das unidades. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, para a gente calcular trabalho, a gente sabe que a gente vai precisar da pressão e da variação de volume, né? E essas unidades a gente vai precisar ajustar. Então, a variação de volume nós podemos tirar daqui, ó. Volume final menos o inicial vai dar 0,4 litros. Bom, vamos transformar esse 0,4 litros aqui para metro cúbico. Então, de que maneira? A gente sabe que 1.000 litros é 1 metro cúbico, 0,4 é x.
então eu faço o produto cruzado aqui. Então, 0,4 vezes 1, x vezes 1000. Litro e litro cancela, vai sobrar 0,4 metro cúbico dividido por 1000. Isso dá 0,04. Eu passo para cá, vírgula, eu vou ter, então, esse número escrito 4 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Vamos guardar essa informação aqui para a gente concluir depois o resultado lá na frente, quando a gente usar essa fórmula que está escrita aqui em cima. Agora, nós vamos pensar aqui, ó, a pressão está em atmosfera, nós vamos ter que transformar isso para Newton por metro quadrado. Vamos ter que usar essa informação que está aqui, gente, ó. Então, 1 atm é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. 5 atm vale x. Então, vamos escrever aqui. Vamos fazer o produto cruzado. Então, o x vezes 1 igual a 5 vezes isso. Logo, eu posso cortar ATM, o 1 aparece aqui, o 1 aparece aqui. Então, vai ficar o x igual a 5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Ora, gente, então significa que a nossa pressão tem esse valor. Agora, a gente sabe também o valor da pressão. Resta somente fazer o quê? Usar a fórmula P vezes ΔV. Lembrando, o valor da variação de volume era 4,10 na menos 4 e essa pressão aqui, 5,10 na 5 Newton por metro quadrado. Multiplicando então esses valores, substituindo aqui, multiplicando, 5 vezes 4 dá 20. E esse 10 na 5 com 10 na menos 4, como é que a gente faz? Conservamos o 10, que a base é igual, e somamos os expoentes, mais, menos. Então, vamos ficar com o número 20, 10 na 1. A unidade aqui, gente, ó, que nós não falamos, fica Newton vezes metro, e Newton vezes metro é o joule. 20 vezes 10 na 1 é 200. A resposta deste problema é 200 joules. Vejam, o que entrou de novidade aqui? A equação é a mesma. O que tivemos que fazer foi converter litros para metro. Converter a atmosfera para Newton por metro quadrado. Então, uma vez que a gente saiba fazer isso, o nosso problema fica tranquilo de ser resolvido. Gente, no estudo da termodinâmica, nós vamos encontrar gráficos da pressão e do volume. E esses gráficos de pressão e volume, eles nos permitem calcular o trabalho. Porque a gente sabe que pressão vezes volume dá trabalho, né? Só que aqui nós temos um gráfico onde a pressão ela é constante, ela tem sempre o mesmo valor. Aqui, na sequência, nós temos um gráfico onde a pressão aumenta. Então, como a gente faz para calcular o trabalho nessas situações de gráficos? A gente faz o seguinte, a gente calcula a área achurada. A área achurada é a área pintadinha. Claro que o problema vai ter que dizer, ele quer calcular ele quer que calcule o trabalho de A para B, por exemplo. Aí eu vou pintar de A até B. Pintando de A para B e calculando essa área, a gente vai ter o trabalho. Que figura geométrica nós temos aqui? Um retângulo, né? Retângulo a gente sabe calcular. A área de um retângulo é base vezes altura. Aqui, gente, nós vamos ter, por exemplo, trabalho para ir de A para B. A gente vai pintar toda essa área até aqui no eixo. Claro que aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma divisão, a gente pode facilitar a nossa vida dividindo aqui num quadrado e aqui em cima num triângulo. E a gente faz a conta do quadrado do triângulo, somamos, a gente tem toda essa área. E aí eu quero destacar aqui também o seguinte, eu quero calcular o trabalho de A para B, a gente olha aqui, ó, o que está escrito, o trabalho de A para B é positivo. Por quê?
Porque de A para B existe um aumento no volume. Se quiséssemos calcular de B para A, o que a gente tem que perceber? Que de B para A ocorre redução do volume. Aí o trabalho vai ser negativo. Lembro para vocês que o quadrado a gente calcula a área fazendo base vezes altura e o triângulo é base vezes altura sobre 2. Por que é dividido por 2 no triângulo? Porque se a gente olhar aqui, ó, onde eu estou pintando, um triângulo, na verdade, é a metade de um quadrado. Então, você tem base vezes altura sobre 2. Por isso é dividido por 2. Vamos para a aplicação dessa teoria. O gráfico abaixo ilustra como a pressão varia em função do volume para uma massa gasosa. Então, é um gráfico de P e V. Calcule o trabalho na transformação de A para B indicada no gráfico. Então, para calcular o trabalho de A para B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular esta área, de 3 até 7. O que eu observo aqui, gente? Primeira coisa, as unidades. As unidades estão no sistema internacional, então eu não preciso me preocupar com elas. Basta para calcular o trabalho fazer o quê? Fazer o cálculo da área. Então, gente, aqui na solução, a gente sabe então que o volume está aumentando, então o trabalho vai ser positivo. E aí a gente sabe que a área é base vezes altura. A base aqui, ó, de 3 para 7 tem quantas unidades? Tem 4 unidades. E essa altura aqui, gente, quanto que tem? Lembra que aqui é o número 0, né? 0 até 10 tem 10 unidades. Então, a nossa altura é 10. Multiplicando, então, a base 4 pela altura 10, a gente vai ter quanto? 40. Metro cúbico com metro quadrado corta, vai ficar Newton vezes metro. Isso equivale a joule. Então, o nosso trabalho é igual a 40 joules. Bem simples, né, galera? Este outro problema também é bem simples, só que vai ter duas contas aqui para a gente fazer. Por que duas contas? Porque a gente vai calcular o trabalho de A para B. Então, a gente vai ter que pintar toda esta área aqui, né? Ó, do eixo até lá na linha do gráfico. E aí, a gente vai dividir isso aqui, bem aqui, para a gente ter um retângulo e lá em cima um triângulo. Né? Então, a gente vai ter duas contas aqui para fazer. Então, o trabalho de A para B vai ser quanto? Gente, primeira coisa que vocês têm que verificar é que aqui está ocorrendo o quê? Uma redução no volume. Olha o gráfico aqui, ó. Então, esse trabalho vai ser calculado as áreas, vai ser somado as áreas, mas o resultado do trabalho vai ser negativo. Tá? Redução, então tem compressão gasosa. Para a gente calcular as áreas, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, de 20 para 25 tem 5 unidades. Então a base é 5. Esse retângulo aqui de baixo, ele tem uma altura aqui, ó. Então quanto que é a altura dele? É 3 centímetros, de 0 a 3. E esse triângulo aqui, ó, ele tem uma altura. Quanto que é essa altura do triângulo? É de 3 para 7. De 3 para 7 tem 4 unidades. Portanto, base dos dois a base dos dois é a mesma, né? Então, base 5 vezes 3 do retângulo vai dar 15. E do triângulo, a base é 5 e a altura dele é 4. Então, 5 vezes 4, 20 dividido por 2, porque é triângulo, 10. Então, a área 1 aqui, ó, vale 15, a área 2 aqui vale 10. Substituindo esses valores, nós vamos ter um trabalho de menos 25 joules. Está aí, galera. Resolvido mais um problema. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo específico de transformação que é chamado de transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica?
é um conjunto de duas ou mais transformações termodinâmicas que possuem o mesmo estado final e inicial. Então, vai coincidir o estado do início e o estado do fim. Ou seja, o gás se expande, se contrai, se expande, se contrai, e chega no final, ele vai estar nas mesmas condições do início. Essas transformações cíclicas, elas são importantes no nosso dia a dia porque as máquinas térmicas, os motores e tudo, eles funcionam em ciclos, né? Sempre com transformações iguais e repetidas sequencialmente. E aí, como a gente calcula o trabalho num ciclo quando a gente tem o gráfico da pressão versus volume? Agora, a gente vai calcular a área de dentro do ciclo. Então, é esta área que está pintada em azul. E aí, nós temos uma diferença. O ciclo aqui, ó, está ocorrendo nesse sentido. Que sentido é esse? Esse é o sentido horário. E esse outro ciclo aqui está ocorrendo em qual sentido? Está no sentido anti-horário. Então, para diferenciar um do outro, a gente vai ter sinais aqui. Ciclos no sentido horário, o trabalho é positivo, e ciclos no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Dá para fazer uma demonstração, pessoal, de que o resultado dá positivo e negativo, fazendo por etapas, mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Uma questão importante também na transformação cíclica é que, sabendo que o estado final vai ser idêntico ao estado inicial, embora hajam várias transformações, o nível de energia das moléculas vai ser o mesmo. Então, significa que na transformação cíclica, quando tem um ciclo completo, não haverá variação de energia. Então, a variação de energia vai ser zero. Aqui eu usei a letra E, mas a energia a gente utiliza a letra U, tá, galera? Variação de energia, zero. Bom, aqui tem um exemplo de uma transformação cíclica, né? Onde está dizendo que é para calcular o trabalho no ciclo ABCDA. Então, nesse caso, nós temos que calcular esta área aqui, né? Vamos fazer o cálculo desta área aqui, e esta área vai dar o valor do trabalho. E outra, esse trabalho aqui vai ser um trabalho positivo. Por quê? Porque o ciclo é no sentido horário, tá? Vamos para a solução, então. Esta área é base vezes altura. Então, a base dele é 4, porque a gente sabe que é daqui a aqui, né? De 5 para 9, e a altura é de 8 para 20, a altura é 12. Calculando 4 da base vezes 12 da altura, a gente vai ter 48 Nm. Esse é o valor do trabalho neste ciclo ABCDA. Esse ciclo é horário, trabalho positivo. O exemplo 7 mostra um ciclo, só que aqui não é uma figura retangular, aqui é um triângulo. Mesma coisa, gente, o trabalho é essa área aqui de dentro, né? Então, para a gente fazer esse cálculo, né, primeira coisa a gente vai ter que observar que esse ciclo é um ciclo anti-horário, então esse trabalho vai ser um trabalho negativo. E o cálculo dessa área, basta pegar aqui 4 da base. Aqui tem quanto de altura? Tem 10. Então, fazendo base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo, a gente vai ter 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20. A unidade vai cancelar o metro cúbico com o metro quadrado, sobra Newton metro. E isso aqui a gente sabe que é joule, né? Logo, o nosso trabalho vai ser menos 20 joules. Fechou, gente? Está aqui o nosso problema. Galera, finalizamos aqui a nossa videoaula. Não esqueçam de realizar suas atividades lá no nosso sistema SIGA IFC. Deixo um grande abraço a vocês. Nos vemos numa próxima videoaula.